Olá, crianças! Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Essa é a nossa aula de número 16, referente ao capítulo 12, tá certo? E como tema do capítulo 12, nós temos porcentagem, números decimais e fracionários. Lá na página 44. Vamos lá, pega o material de vocês, tudo que for necessário. Páginas 44 e 45 diz assim, ó, porcentagem no cotidiano. É comum observar em situações de compra e venda, como a que você vê na abertura deste capítulo, a apresentação desse símbolo aqui, olha, que é o símbolo que representa a porcentagem, certo? Símbolo que representa a porcentagem, que é o que a gente chama de porcento. Olha só, o que eu quero que vocês entendam o que seria porcentagem ou porcento. Nós costumamos ver no comércio, em propagandas, sempre coisas relacionadas à porcentagem, como assim, compre à vista e ganhe 20% de desconto, ou então, se você pagar um boleto atrasado, você vai pagar 10% de juros. Então, isso tudo a gente envolve o cálculo da porcentagem, que é o que nós vamos começar agora a aprender a parte básica, né, do cálculo de porcentagem. O que seria essa porcentagem? Porcentagem, como o próprio nome diz, porcento, significa uma divisão por 100. Cento, né, 100, quando você vai comprar um cento de salgados, você compra quantos salgadinhos? 100 salgadinhos, né? Então, esse porcento nada mais é do que uma divisão por 100. É algo que você pegou e dividiu em 100 partes iguais. Isso é o que a gente usa para calcular a porcentagem. Porcentagem vem divisão em 100 partes iguais, certo? Então, esse símbolo daqui de porcentagem, ele representa, ó, se você observar o símbolo de porcentagem, se você endireitar ele, você forma o sinal de divisão. O símbolozinho de porcentagem, se você virar ele, ele forma o sinal de divisão, que já dá para você lembrar que é uma divisão, e ainda você pode pegar o tracinho e as duas bolinhas e representar o número 100, ou seja, uma divisão em 100 partes iguais. Olha aí como fica fácil. Então, o porcento, a porcentagem, nada mais é do que uma divisão em 100 partes iguais. Aí, aqui no Trocando de Ideias, ele diz, você conhece esse símbolo aqui? Se não conhecem, acabam de conhecer, né? Para que servem as porcentagens que aparecem na imagem? Aqui, ó, suco 100% natural. Olha só, quando a gente fala em 100%, significa que a gente está considerando ele totalmente. 100% é ele completo, é ele inteiro. Então, esse suco aqui é totalmente natural. Não tem nada de conservante, ele é 100% natural. Já nessa outra imagem aqui nós temos, na compra de um sanduíche mais um suco, ganhe 20% de desconto. 20% de desconto significa que você vai pagar 20% mais barato. E 20% de que valor? 20% é sempre a mesma coisa, professora? Eu disse, não, eu digo a vocês que não. Os 20% nesse caso vai ser relacionado ao preço do sanduíche e do suco. Então, eu posso calcular 20% do valor de R$ 500, de R$ 300, de 220, de qualquer valor. Então, 20% vai ser diferente dependendo da situação, do valor que a gente está considerando, certo? Além de situações de compra e venda, em que outros momentos você já percebeu a porcentagem sendo utilizada? E aí? A gente pode estar fazendo um lanche, digamos assim, e dizer assim, eita, eu comi 50% do sanduíche. E aí, se eu digo que 100% é o total do sanduíche, é o sanduíche inteiro, quando eu falo em 50%, significa que eu comi a metade do sanduíche. 50% nada mais é do que a metade de 100, então é a metade do inteiro, do valor inteiro. Certo? Aí agora eu quero que vocês dêem uma pausa no vídeo e respondam a página 46. E depois a gente volta aqui para discutir sobre ela, certo? Já falei tanto certo. Olha só a página 46. Comece bem. Para atrair mais clientes, Jorge costuma fazer promoções. Veja a promoção do dia. Olha só, Jorge aqui ele diz assim, hoje o cachorro-quente está sendo vendido com 10% de desconto. Ou seja, ele vai sair 10% mais barato. Pesquise o que o símbolo, esse símbolo aqui, significa e o sentido da expressão 10%. E aí? O que significa esse símbolo e o que significa 10% de desconto? Já falei para vocês, né? Não precisava nem pesquisar.
Olha só. O símbolo a gente lê como sendo porcento, tem o significado de uma parte de 100, ou seja, significa que algo foi dividido em 100 partes iguais. E a expressão 10% de desconto significa que o preço do produto, no caso aqui, o cachorro-quente, ele terá seu valor reduzido em 10%, ou seja, você vai pagar 10% mais barato. Aí, no finalzinho da página 46, tem assim, ó. Jorge está sempre fazendo cálculos em seu trabalho. Assim, ele aprendeu na prática alguns métodos que ajudam nos cálculos de porcentagem e fez as anotações a seguir. Olha o que ele anotou. Ele descobriu que uma parte de 100 significa 1%. Então, se eu quiser calcular 1% de qualquer coisa, é só eu dividir em 100 partes iguais. Então, se eu vou calcular 1% de 350, eu pego 350 e divido por 100. E aí eu encontro uma parte. Então, toda vez que eu for calcular 1%, só eu dividir por 100, certo? Porque 1 significa uma parte de 100, né? Aí, 10 partes de 100 significam 10%. Então, se eu quiser calcular 10% de qualquer coisa, eu vou dividir por 10. Porque 10% significa 10 partes de 100. 25 partes de 100 significa 25%, que é 25 por 100, ou seja, 25 de 100. E se eu quiser calcular 25% de qualquer coisa, eu vou dividir por 4. Professora, mas por que por 4? Porque para completar 100, eu preciso de 4 de 25. 25 mais 25 mais 25 mais 25 é igual a 100. Então, se eu quiser calcular 25% de qualquer coisa, eu vou dividir o valor da coisa por 4. Aí eu acho 25%, que é a quarta parte, certo? E se eu quiser calcular 50%, eu sei que 50 partes de 100 significa 50%. Eu peguei algo, dividi em 100 partes. Dessas 100 partes eu pego 50, então significa que eu peguei 50%. Se eu pego 25, significa que eu peguei 25% do total que era 100. E quando eu quiser achar 50% de qualquer coisa, eu já sei que é metade, o que é que eu faço? Isso mesmo, divido por 2, certo? Então, para achar 1%, eu divido por 100. Só é dividir por 100 para achar 1%. Se eu quiser achar 10%, eu vou dividir por 10, porque eu preciso de 10 de 10 para chegar a 100. Se eu quiser calcular 25%, só eu dividir por 4. E se eu quiser calcular 50%, só é eu dividir o valor por 2, que eu acho a metade, certo? Então, agora, com essas informações, vocês vão responder as páginas da 47 até a 49, depois volta para fazermos a correção, viu? Vou corrigir agora, da 47 até a 49. Então, vamos lá, eu espero que vocês já tenham respondido. Aí, a nossa página 47 diz assim, ó. Para agilizar o cálculo dos descontos, Jorge fez 2 quadros com alguns resultados. E a gente vai completar. Como nós vimos anteriormente, eu quero calcular aqui 1%. Então, para eu calcular 1%, eu vou fazer o quê? Dividir por 100, né? 1% é uma parte de 100, então eu vou dividir por 100. Então, aqui ele fez, ó, 100 dividido por 100 deu 1. Dividir por 100 é só diminuir 2 ordens, né? Como aqui as duas ordens são 2 zeros, só é a gente eliminar. Só posso eliminar porque eu vou dividir 100, que tem 2 zeros, por 100, que tem 2 zeros. Então, números que tem 2 zeros e 2 zeros, eu posso eliminar. 200 dividido por 100, também aqui eu tenho 2 zeros, eu posso eliminar. 300 dividido por 100 dá 3. 400 dividido por 100, só diminuir 2 ordens, dá 4. Aí, 500 dividido por 100, dá 5, né? E 1.000 dividido por 100, eu só vou diminuir 2 ordens, vai me dar 10. Certo? Então, 1% de 100 é 1, 1% de 200 é 2, 1% de 300 é 3, 1% de 400, 1% de 500 e 1% de 1.000 é 10. Certo? Então, aqui eu achei 1% de todos esses valores.
Aí agora ele quer que a gente calcule 10% desses mesmos valores. Nós já vimos que calcular 10% é só dividir por 10. E dividir por 10 significa diminuir uma ordem, porque 10 tem um zero, então diminui uma ordem. Então, 100 dividido por 10 dá 10, 200 dividido por 10 dá 20, 300 dividido por 10 dá 30, 400 dividido por 10 dá 40, 500 dividido por 10 dá 50 e 1.000 dividido por 10 dá 100. Então, aqui, ó, só diminui uma ordem, porque eu estava dividindo por 10. E coincidiu dos últimos algarismos serem zero. Por isso que eu fui cortando, certo? Entre as opções a seguir, marque X. No menor valor. E aí, quem é menor? 10% de 100 ou 20% de 200? Vamos calcular. 10% de 100 eu já vi aqui que é 10. Então, 10% de 100 é 10. E quanto é 20% de 200? Aqui eu tenho que 10% de 200 é 20. 10% é 20. Mas eu quero 20%. Então, 20% não é 10 mais 10. Então, eu vou fazer o quê? 20 mais 20. Por quê? Porque 20 representa 10%. 20 representa 10%. Então, isso aqui é o 10% e o valor de 10%, que dá 20 mais 20, que corresponde a 40. Então, quem é menor, 10 ou 40? O 10, né? Então, 10% de 100 é menor que 20% de 200. Aí agora aqui ele quer saber qual é o maior valor, se é 10% de 200. Quem é 10% de 200 já tenho lá na minha tabela, é 20. Ou 5% de 100. Aqui na minha tabela eu tenho quanto é 10% de 100. Mas 5% não é metade de 10? Então, só eu pegar esse 10 aqui, quem é a metade desse 10? É 5, né? Então, 5% de 100 vai ser 5. Então, quem é maior, 20 ou 5? O 20 é maior, né? Então, marca a bolinha de 10% de 200. Continuando na nossa página 48. Jorge gosta de desenvolver técnicas que facilitem os cálculos que ele faz com mais frequência no dia a dia. Quando ele precisa calcular 20% de um valor, por exemplo, Jorge calcula primeiro 10. Ele já sabe que calcular 10% é dividir por 10. E depois multiplica o resultado por 2. Por quê? Porque 20% é o dobro de 10. Então, se 20% é o dobro de 10, então só é a gente fazer 10 vezes 2 que encontra 20. Então, para eu achar 20%, eu calculo 10% que eu já sei, só é dividir por 10, e depois encontro o dobro desse número. Que é isso que nós vamos fazer aqui, olha. 50, quem é 10%? Diminui uma ordem, que é dividir por 10, dá 5. E o dobro de 5 dá 10. 10% de 60, diminui uma ordem, é 6. E o dobro de 6, 12, certo? Então, 20% de 60 é igual a 12. 100, quem é 10% de 100? É só diminuir uma ordem, que é 10. E o dobro de 10, 20. Quem é 10% de 200, diminui a ordem, é 20, e o dobro de 20, 40. Quem é 10% de 600, diminui a ordem, é 60. E quem é o dobro de 60? 120. 10% de 1.000, diminui a ordem, dá 100. Quem é o dobro de 100? 200. Então, quando eu aprendi a calcular 10%, que eu sei que é só dividir por 10, se eu quiser 20%, eu faço o dobro. Professor, e se eu quisesse 30%? Achava o de 10 e depois fazia vezes 3, que é 3 vezes maior, certo? Continuando aqui. Para calcular 50% de um valor, Jorge calcula primeiro 10% e depois multiplica o resultado por 5. Por quê? Porque 10 vezes 5 dá 50. Certo? Então, ele já sabe calcular 10%. Se ele quer 50, ele faz vezes 5. Aí, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Como a gente já calculou os 10% na questão anterior, já trouxe assim, todos de uma vez, o 10%. Como eu quero 50%, eu vou fazer vezes 5. Então, 6 vezes 5
30. 10 vezes 5, 50. 20 vezes 5, 100. 60 vezes 5, 300. E 100 vezes 5, 500. Certo? Então, olha, eu já sei também que 50% representa a metade, né? Então, eu poderia simplesmente olhar o número e descobrir quem é a metade. A metade de 40 é 20, a metade de 60 é 30, a metade de 1000 é 500. Observe os números com que você preencheu a última coluna, esses números aqui. Agora, compare com o da primeira coluna. Existe relação entre 50% de um valor e a metade? Olha que eu já respondi isso para vocês, né? 50% é exatamente a metade do valor. Então, existe sim, ó, os dois resultados, tanto 50% quanto metade, quando tem a relação com a mesma quantidade, eles são iguais, porque 50% de 40 vai ser 20, 50%, ó, mas aqui, ó, é 50% de cada número. Então, a gente tem que ver, ó, que 50% são diferentes porque os números são diferentes. Então é a metade do número que a gente está tendo como o principal aqui, certo? Continuando. Em algumas situações, Jorge precisa calcular 25% de um valor. Aí, o que é que ele faz? Ele já sabe calcular 50%, que é a metade. Mas a gente também não sabe que 25% é a metade de 50? Então, a gente só vai pegar o valor da metade e dividir por 2. Ou seja, acha a metade e depois a metade da metade. Aí aqui, a metade de 40 é 20, a metade de 20 é 10. A metade de 50 é 25 e a metade de 25, 12,5. Quem é a metade de 60? Eu vou colocar todos que a gente já viu, né? A metade de 60 é 30. E quem é a metade de 30? 15. Metade de 50, 25. A metade de 100, 50. A metade de 300, 150. E a metade de 500, 250. Observe os números com que você preencheu essa última coluna. Agora, compare-os com a primeira. Existe relação entre 25% de um valor e a quarta parte? Nós já vimos também que existe sim, porque para eu completar 100%, eu preciso de 4 de 25. Então, 25% é exatamente a quarta parte do valor. Então, só é aqui se eu quiser achar 25% direto, só eu dividir por 4, né? 40 dividido por 4 dá 100. 50 dividido por 4, 12,5. 60 dividido por 4 dá 15. Então, quando eu quiser calcular 25% de qualquer número, é só dividir o número por 4. 25% e a quarta parte, em relação à mesma quantidade, são iguais. É só dividir por 4, certo? Aí, agora, essa quarta questão. Relaciona, página 49, relaciona os valores registrados nas duas colunas. 1% de 200. Eu já aprendi. Calcular 1% de qualquer valor é só eu dividir por 100. Então, dividir por 100 é diminuir duas ordens. Então, 1% de 200 é igual a 2. Então, cadê o 2? Aqui o 2. 10% de 500. Calcular 10% é dividir por 10. Diminuir uma ordem, dá 50. 20% de 300. Eu já sei calcular 10. Então, calcular 10% é dividir por 10. Diminuir uma ordem, dá 30. Mas eu quero 20%. Então, é 30 mais 30, que dá 60 lá em cima. 25% de 100 é só dividir por 4. Então, 100 dividido por 4 dá 25. 40% de 100, eu sei achar 10%. Então, 100 dividido por 10 dá 10. 40% vai ser 10, 10, 10, 10, 4 vezes. Então, 4 vezes 10 dá 40. 50% de 300, 50% é metade. Então, a metade de 300, 150. E 100% de 100, 100% é ele todo, é ele inteiro. Então, 100% de 100 vai ser ele todo. Então, vai ser 100. Certo? Então, nós aprendemos até aqui o quê? Que para eu calcular 1%, só eu dividir por 100. Para eu calcular 10%, divido por 10. Para eu calcular 25%, eu vou dividir por 4. E para eu calcular 50%, eu vou dividir por 2, né? Que é metade. 50% é metade. E se eu quiser calcular outros números, só eu ir organizando. 20% é 2 de 10%. 25% é a quarta parte. 35%, eu calculo 10, aí faço 10 mais 10 mais 10, e depois calculo a metade de 10, que é 5, que dá 35. Aí vocês podem estar se perguntando assim,
Ah, professora, mas é muita coisa para a gente aprender, para a gente memorizar esse monte de regra, divide por 10, divide por 2, divide por 100. Não tem uma regra que eu possa usar em tudo, não? Tem sim, que foi o que eu fiz aqui para vocês, que é a regra geral. Se você não conseguir memorizar que para achar 50% divide por 2, para achar 25 divide por 4, para achar 10 divide por 10, para achar 1 divide por 100, você pode usar essa regra em qualquer valor que sempre vai dar certo. Qual é a regra? Para calcular a porcentagem, o que é que eu faço? Primeiro, eu transformo a minha porcentagem em uma fração. Lembra? Porcentagem é uma divisão por 100. Então, 30% para transformar em fração é 30 dividido por 100, ou seja, 30 centésimos. E segundo, eu vou fazer o cálculo da fração de um número inteiro. Professora, não entendi nada, vamos entender agora. Olha o exemplo. Eu quero calcular 35% de 400. Qual é o primeiro passo? Transformar a minha fração em uma porcentagem. Como é 35 por 100, então é 35 de 100. Olha ele na forma de fração, 35%, certo? De, na matemática, esse de sempre será substituído, pode ser substituído, dependendo do contexto, pelo um sinalzinho de vezes, né? Então, o de, na matemática, é multiplicação. 400. Aí, agora, eu vou calcular a multiplicação de fração, lembram? Quando não tem denominador, eu vou colocar o denominador 1, multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então, 35 vezes 400 vai dar 14.000. 100 vezes 1 dá 100. Aí agora, olha, eu posso cancelar. Ó, o zero de cima cai com esse zero e esse outro zero cai com esse zero. Sobrou 140 dividido por 1, que é igual a... Não, né? 114.000 dividido por 100. Faça a regra do cancelamento aqui também. Ó, o zero cai com zero. 140 dividido por 1 vai dar 140. Porque o traço da fração é uma divisão. Vocês lembram, né? Mais um exemplo, 27% agora de 500. Primeiro, transforma a porcentagem numa fração, 27% é igual a 27 centésimos. O de, troco pelo sinal de vezes, e o 500. Transforma o 500 numa fração, que é só colocar o denominador 1, e agora multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo vezes o de baixo. 27 vezes 500 dá 13.000, 100 vezes 1 dá 100. 13.000 centésimos, isso é uma divisão. Então, eu escrevo 13.000 dividido por 100. Ó. Posso cancelar o zero caindo com o zero. 2 zero aqui, 2 zero aqui. Professora, mas se não tivesse 2 zeros para que eu fizesse o cancelamento? Aí você tem que diminuir ordens. Aí apareceria um número com vírgula, certo? Eu ia contar 2 casas e ia passar a vírgula. Mas aqui, como tem zero, eu corto os zeros. Aí sobra 130 dividido por 1. 130 dividido por 1 é 130. Certo? Então, essa é a regra geral. Se você não conseguir memorizar todos aquilo que a gente aprendeu até agora, você pode fazer pode calcular 50%, 10%, 25% usando essa regra. Tá certo? Só é transformar primeiro a porcentagem numa fração e depois fazer multiplicação de frações. E agora, meus queridos, vocês vão fazer as atividades. Vamos treinar isso daí, viu? Faz a atividade das páginas 50 até a 54 e nós vamos corrigir essas páginas no nosso encontro com o Meet. Tá certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, anotem as dúvidas sempre. E no nosso encontro, ou eu, a tia Edila, tiraremos as dúvidas de vocês. E a nossa aula de hoje acaba por aqui. Até o nosso próximo encontro.